Olá, meu nome é Sidney Gomes Costa e esse é o canal Inglês Afiado Pro. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar a como você pode usar as transcrições fonéticas corretamente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que é transcrição fonética. Transcrição fonética é a maneira como uma palavra em inglês ela é falada. Geralmente, as transcrições fonéticas elas vão estar presentes nos dicionários. E não só isso. A transcrição fonética também ela fornece qual é a sílaba tônica, ou seja, qual é a sílaba mais forte daquela palavra. Vamos usar um exemplo aqui para eu exemplificar. Vamos supor que você viu essa palavra aqui, a palavra like. A palavra like significa gostar e também o advérbio como. Então, por exemplo, vamos usar uma frase. I like to see the sky. Eu gosto de ver o céu, né? Tá no sentido de gostar. Ou I am like you. Eu sou como você. Ou seja, você tem esses dois sentidos da palavra. E aí é o seguinte, quando você vê a palavra like no dicionário, ao lado dela vai estar a transcrição fonética, algo assim, ó, like, né? Like. E como havia dito que ela tem um sentido de mostrar a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, nesse caso aqui, nesta palavra em específico, é o like. Então você vai dizer like, você não vai dizer like, entende? É para isso que serve a transcrição fonética. Agora, voltando lá, né? Qual é o erro? Qual é o erro que você precisa evitar? Veja bem, isso aqui não acontece com todo mundo. Mas, geralmente, o estudante iniciante de inglês, ele tem a tendência de não querer perder nenhuma informação que o professor está falando. Ele não perde nenhuma informação. E quando se trata de inglês, em vez de ele escrever a frase como ela deve ser escrita, ou a palavra como ela deve ser escrita, ele passa a maior parte do tempo tentando fazer a fonética. Ele escreve a fonética, ou seja, frases inteiras com fonética, e acaba esquecendo de escrever o inglês correto. O problema disso é que isso vicia o seu aprendizado de inglês. Ele retarda o seu processo de fluência. De tal maneira que, se você precisar falar o inglês, o que vai vir na sua mente vai ser a transcrição fonética e não a palavra original. Entende como isso é prejudicial para o seu aprendizado? E aí, nós chegamos ao ponto 3, né? Por que essa tendência nasce? Né? Eu até botei errado aqui. Por que essa, né? Essa. Opa. Por que essa tendência nasce? É simples. Vamos deixar um pouquinho o inglês agora e vamos focar aqui no português, tá? Como é que é o processo de aprendizado do português? Primeiro, aprendemos a vogal, depois a consoante, e depois formamos as sílabas, depois as palavras e depois as frases. Não é assim? Então, por exemplo, lá você vai ver o B com A faz Bá, o C com A faz Cá, o T com A faz Tá, e assim sucessivamente. Ou seja, o português, nesse caso, ele é um idioma mais visual. Você vê, você fala exatamente aquilo que você tá visualizando ali. No inglês já não é assim. No inglês não é assim. No inglês é um outro processo. No inglês não há separação de sílabas. Você pode até metalizar as sílabas, mas não há separação. Então, qual é o processo que você pode fazer nesse caso? Toda vez que você for ver uma palavra difícil, de difícil compreensão, você tem que fazer esse seguinte exercício. Feche os olhos, você vai fechar os olhos e você vai prestar atenção no som que aquela palavra está emitindo. No som que aquela palavra está emitindo. Preste atenção no som, preste atenção para ver onde está a sílaba mais forte, preste atenção na pronúncia, preste atenção. Se escreve assim, mas se fala desse jeito. Ou seja, você mentaliza, você deixa que o seu cérebro
Absorva aquele conhecimento através do listening, através do ouvir. Isso aqui vai ser muito importante no seu aprendizado. E aí, chegamos ao tópico 4, né, que é como usar a transcrição fonética corretamente. O meu conselho é o seguinte para você. Não use a transcrição fonética. É isso mesmo. Não use a transcrição fonética. Por conta daquele outro princípio que eu havia falado ali atrás, né, de você só mentalizar a transcrição fonética. Mas, se for imprescindível, tipo assim, poxa, Sidney, não tem jeito, eu tenho que usar a transcrição fonética, então que seja uma única vez para você nunca mais usar para aquela palavra nova que você encontrar durante seus estudos. Ou seja, você faça a transcrição uma única vez e depois faça aquele processo de mentalizar a palavra, né, com o áudio. E aí vem o tópico 5 aqui, o ponto 5, que é o mais importante, é a aplicação prática, para você não depender, né, da transcrição fonética, tá? Que é praticar aqui o listening. Vamos praticar o listening para quem é iniciante. Vou até botar um pouquinho mais para cima aqui, né? O passo número 1. Passo número 1. Você vai escolher um vídeo, ou também pode ser um áudio, e dividir em 10 partes. Para ficar mais fácil, né? Vamos supor que seja um vídeo de 10 minutos. Tá? Você vai dividir ele em 10 partes. Então, você vai escutar o primeiro minuto. É só isso. Escute só o primeiro minuto. Quando você escutar o primeiro minuto, você vai para o passo 2. O passo 2, então, vai ser ler o texto que você escutou. Ou seja, é bom que esse áudio ou esse vídeo tenha uma transcrição em texto para fazer esse exercício, tá? Então, você vai ouvir aquele primeiro minuto, pausa, e aí você vai ler todo o trecho daquele minuto ali, tá? Todo o trecho daquele minuto. E aí você vai ir para o passo 3. Você vai repetir o processo, né, até terminar o vídeo, né? Ouve, pausa, lê. Ouve, pausa, lê. Ouve, pausa, lê, até completar os 10 minutos. E aí você grifa todas as palavras difíceis, todas as palavras que você considerou difíceis, voltar os trechos de áudio dessas palavras e fazer aquele outro exercício, que é você mentalizar, fechar os olhos e mentalizar as palavras difíceis, de difícil compreensão, tá bom? Vai ser esse o seu exercício. E o ponto 4, né? E é claro, você vai fazer isso até que a sua pronúncia seja mais parecida com a do nativo. Não tem problema se não estiver perfeito. Você não está procurando a perfeição. Você está procurando falar inglês. É bem diferente, tá? Procure falar. Destrave o dom de falar inglês que existe dentro de você, que existe em qualquer pessoa, tá bom? Faça isso. E o passo número 4 é fazer isso todos os dias. Todos os dias, quando você tiver uma oportunidade de falar inglês, seja através do celular, se você estiver na rua, seja em casa através do computador, não importa, seja vendo uma série da Netflix com a legenda, por exemplo, ou vendo um filme, uma série, enfim, não importa. Faça isso todos os dias. Entra em imersão quando você estiver estudando inglês. Tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar e também não deixe de compartilhar, tá? E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!